Olá! Você já ouviu falar sobre a revisão da vida toda? O meu nome é Samara Vendilino, eu sou advogada atuante na área de direito previdenciário e hoje vamos falar sobre essa revisão, que é a possibilidade de ampliação do período básico de cálculo do salário de benefício. Nesta aula veremos o que é a revisão da vida toda, o que só vamos entender estudando e analisando os próximos tópicos, que são o cálculo do salário de benefício antes da Lei 9876 de 99, o cálculo do salário de benefício com as alterações da Lei 9876 de 99, a regra de transição prevista no artigo 3º da Lei 9876 de 99, o tema 999 do STJ. Vamos ver também o prazo decadencial para a proposição desta revisão e vamos ver o cálculo do salário de benefício depois da emenda constitucional 103 de 2019 e os reflexos que a emenda trouxe para esta tese. Importante começar esclarecendo o que é a revisão da vida toda. Eu confesso que quando eu comecei a conhecer mais sobre o direito previdenciário e ouvia falar sobre esta revisão, eu pensava ser uma tese antiga, uma tese passada, sem aplicabilidade nos dias de hoje. Mas quando eu comecei a estudar, eu percebi o quanto ela é atual. Ela trata de uma alteração legislativa que ocorreu na década de 90, em 1999, e as pessoas afetadas por essa alteração estão se aposentando hoje ou se aposentaram recentemente. Só aí já podemos perceber o quanto ela é atual. Além disso, recentemente, em dezembro de 2019, o STJ julgou recursos repetitivos afetados pelo tema 999 sobre a aplicabilidade desta revisão. Fazendo um comparativo com a nossa atual legislação, que recentemente passou por uma reforma, hoje estamos estudando o que a emenda constitucional 103 de 2019 trouxe e as regras de transição previstas na emenda. E o que é uma regra de transição? É muito importante a gente entender o que é uma regra de transição para entender essa revisão. As regras de transição são regras aplicáveis a pessoas que já estavam filiadas ao sistema no momento da publicação da nova lei, mas que ainda não haviam cumprido todos os requisitos para concessão do benefício previdenciário. São pessoas, então, que não possuíam um direito adquirido, mas, por outro lado, possuem expectativa de direito. A regra de transição vem, então, como um intermediário entre a regra antiga e a regra nova. E a revisão da vida toda nada mais é do que uma revisão previdenciária fundada na possibilidade de se afastar a aplicabilidade de uma regra de transição. Essa prevista pelo artigo 3º da Lei 9876 de 1999, quando essa regra de transição for prejudicial ao segurado. Vamos então começar entendendo como era o cálculo do salário de benefício antes da Lei 9876 de 99. O que é a Lei de Benefícios, a Lei 8.213 de 91, previa em sua redação original? O artigo 29 da Lei de Benefícios dizia então o seguinte: o salário de benefício consiste na média aritmética simples de todos os salários de contribuição dos meses imediatamente anteriores ao do afastamento da atividade ou da data da entrada do requerimento, até o máximo de 36, apurados em período não superior a 48 meses. De acordo com a redação original da Lei de Benefícios, para se calcular o salário de benefício, soma-se os últimos 36 salários de contribuição e divide o resultado por 36. Assim, o período básico de cálculo, o PBC, é formado pelos últimos 36 meses com salário antes da data da entrada do requerimento, dentro no máximo de 48 meses. O que isso quer dizer? Quer dizer que,
Se a gente não tem salário em cada mês dentro dos 36 últimos meses, a gente pode ir voltando até o 48º mês para encontrar esses salários. Então, até no máximo o 48º mês. Temos aí, então, 3 anos e mais um aí para poder encontrar esses salários de contribuição e realizar essa média. Com essa regra, muitos trabalhadores, muitos segurados, se planejavam para fazer contribuições mais altas nos últimos anos. E também acontecia dos trabalhadores terem salários de contribuição bem mais abaixo nos últimos anos. Pode acontecer. Então, com esses dois extremos, a gente vê que nessa regra, ela não atendia muito bem o caráter contributivo da Seguridade Social. Após a edição da Lei 9876 de 99, esse artigo 29 ele foi alterado e passou a dizer o seguinte: o salário de benefício consiste, inciso 1, para os benefícios de que tratam as alíneas B e C do inciso 1 do artigo 18, ou seja, para aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, o salário de benefício consiste na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário. Inciso 2. Para os beneficiários de que tratam as alíneas A, D, E e H do inciso 1 do artigo 18, ou seja, para aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial, auxílio-doença e auxílio-acidente, o salário de benefício consiste na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Lembrando que estamos tratando de regras anteriores à Emenda Constitucional 103 de 2019. No último tópico da aula, vamos falar um pouco sobre como ficou essa regra depois da emenda. O que a Lei 9876 de 99 trouxe então foi que para se calcular o salário de benefício, vamos passar a considerar todo o período contributivo do segurado, selecionando os 80 maiores salários e fazendo uma média, e aplicando o fator previdenciário se for o caso. Mas o mais importante, aqui, o PBC, o período básico de cálculo, passa a ser toda a vida contributiva do segurado, e não mais os anteriores 36 ou 48 meses. Mas essa regra, a atual redação da Lei 8.213 de 91, ela só se aplica às pessoas que se filiaram à Previdência Social após dia 26 de 11 de 99, quando foi publicada a Lei 9876. Ela é a regra permanente. Para aqueles segurados que já estavam filiados à Previdência Social no momento da publicação dessa lei, mas ainda não haviam cumprido todos os requisitos para conseguir o benefício previdenciário, seguindo as regras anteriores, para essas pessoas a lei prevê uma regra de transição em seu artigo 3º. Vamos ver então o que ela diz. Para o segurado filiado à Previdência Social até o dia anterior à data de publicação desta lei, que vier a cumprir as condições exigidas para a concessão dos benefícios do regime geral de previdência social no cálculo do salário de benefício, será considerada a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a, no mínimo, 80% de todo o período contributivo, decorrido desde a competência julho de 1994. Observado o disposto nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 29 da Lei nº 8.213 de 1991, com a redação dada por esta lei. Assim, para quem já estava afiliado ao regime geral de previdência social antes da Lei 9876, o cálculo leva em conta somente o período posterior a julho de 94. A justificativa para essa limitação
segundo a exposição de motivos da lei, seriam a insuficiência de dados de salários antigos e a variação da moeda. Então, essa limitação a um período posterior ao Plano Real, onde houve uma estabilização econômica, evitaria discussões e essas dificuldades. Mas isso prejudicou muitos trabalhadores que tiveram contribuições mais altas justamente em um período anterior a julho de 94. Surge então a tese da chamada revisão da vida toda ou da revisão da vida inteira, que consiste na possibilidade de se aplicar a regra permanente prevista no artigo 29 da Lei 8.213 de 91, com redação dada pela Lei 9876. Quando a regra de transição for prejudicial ao segurado. E depois de muita discussão, nós tivemos um posicionamento favorável do STJ. Em dezembro de 2019, o STJ julgou o tema 999 dos recursos repetitivos sobre a revisão da vida toda e afirmou que os segurados filiados antes da Lei 9876 de 99 poderiam optar entre a regra de transição ou a regra permanente, no que tange à forma de cálculo do salário de benefício, quando essa última for mais favorável. Vamos ver agora o que a tese firmada pelo STJ diz. Aplica-se a regra definitiva prevista no artigo 29, inciso 1 e 2 da Lei 8.213 de 1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei 9876 de 1999, aos segurados que ingressaram no regime geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei 9876 de 99. Assim, os segurados terão direito ao cálculo do salário de benefício que for mais vantajoso, podendo escolher entre a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo, que é a regra permanente prevista no artigo 29 da Lei de Benefícios, ou a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a no mínimo 80% de todo o período contributivo desde julho de 1994, que é a regra de transição. Temos, então, uma decisão de extrema importância para esta tese, para a revisão da vida toda, para o direito previdenciário. Mas essa decisão ainda não transitou em julgado. Falando agora do prazo decadencial para esta revisão, temos uma limitação que consiste no prazo decadencial de 10 anos, que está previsto no artigo 103 da Lei de Benefícios. Então, caso o benefício previdenciário tenha sido concedido há mais de 10 anos, essa revisão não será mais cabível, não será mais possível fazer esta revisão. Outra limitação recente é estabelecida pela Emenda Constitucional 103 de 2019, que alterou novamente a forma de cálculo do salário de benefício. Artigo 26. Até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência social da União e do regime geral de previdência social, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotadas como base para contribuições a regime próprio de previdência social e ao regime geral de previdência social, ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os artigos 42 e 142 da Constituição, atualizados monetariamente, correspondente a 100% do período contributivo desde a competência de julho de 1994, ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência.
dando fim à discussão, pelo menos em um momento posterior à emenda constitucional 103 de 2019, o artigo 26 veio constitucionalizar o critério de que somente os salários de contribuição a partir de julho de 94 serão considerados e utilizados para o cálculo do salário de benefício. Assim, para aqueles segurados que tiveram benefícios previdenciários concedidos em um momento após a Lei 9876 de 99 e que tiveram salários de contribuição em valores mais altos em um momento anterior a julho de 94, salários que eram desconsiderados pela regra de transição, para esses segurados temos a boa notícia de que se a decisão do STJ transitar em julgado, eles poderão escolher a regra mais vantajosa. Mas também temos essa limitação da emenda constitucional 103, que infelizmente vai atingir boa parte dos segurados. Enfim, esse tema, além de muito polêmico, é muito extenso, tendo outros detalhes, como a aplicação do divisor mínimo, o cálculo em si em cada regra, mas o objetivo da aula era trazer a importância desse tema e a importância de se verificar realmente o que é mais vantajoso para aquele segurado que vier em busca do nosso trabalho, em busca do nosso auxílio. Eu espero que você tenha gostado, obrigada pela sua companhia e até a próxima aula.